Olá, primeiro ano, tudo bem? Vamos iniciar a nossa correção dentro do componente curricular de História sobre a página 314 e o tema que nós trabalhamos em aula é o absolutismo inglês. Só para lembrar, só para relembrar um pouco antes de entrar no enunciado e entrar na questão propriamente dita, o absolutismo inglês, ele, junto com o absolutismo francês, eles são os mais estudados e representam todo este movimento de unificação da formação dos Estados nacionais e da questão do aparelho burocrático em torno do poder real. Se estuda exatamente pela sua importância histórica, pelos países em questão, e também um detalhe importante é no que tem a ver com as diferenciações e as particularidades que esses absolutismos acabaram tendo, mediante aos fatores e os acontecimentos históricos de cada país, né, que acabaram levando esse absolutismo, seja o francês ou seja o inglês, para algumas particularidades no que envolve as questões de decisão e as questões políticas. Bem, falando do absolutismo inglês propriamente dito, que foi o nosso objeto de estudo da semana, né, dessa semana de postagem de aula, o absolutismo inglês, ele passa por processos interessantes para a época, porque, e um detalhe que eu vou separar, tem muito a ver com a questão da apropriação das terras, sejam elas eclesiásticas ou não, e o Estado, o que ele fez? Ele devolve a título de venda para que a iniciativa privada possa comprar e desenvolver a política mercantilista que estava em curso da época, né? Então, isso foi inovador por parte dos reis no período, e a Inglaterra, então, dentro do processo de cercamento, começa de maneira compulsória e violenta, por que não assim dizer, o seu processo de êxodo rural e a sua urbanização e, posteriormente, a industrialização que isso vai culminar. Fora isso, duas grandes revoluções que também passaram pela Inglaterra também fez com que o poder real tivesse limitações. E essas limitações, como não se viu isso em outros reinos, o rei foi permitido ele governar, porém, sendo fiscalizado por uma coisa tão conhecida por nós, chamados de parlamento. Esse parlamento seria democraticamente colocado em questão os decretos reais, e com as duas classes, a classe comum da classe burguesa e a classe dos nobres, né? Então isso foi também inovador, porque ao mesmo tempo que limitava o poder real, mas também era uma forma de que outras mentalidades pudessem pensar sobre os rumos que a Inglaterra tomaria posteriormente àquilo. Bem, feito essas devidas colocações iniciais, vou fazer essa leitura, é uma questão de Enem, importante aí, e vou falar, apesar de vocês já visualizarem qual está certa, mas é sempre bom dar as justificativas pertinentes à questão. Então ele fala assim, ó, que é ilegal a faculdade que se atribui à autoridade real para suspender as leis ou seu cumprimento, que é ilegal toda a cobrança de impostos para a coroa sem o concurso do parlamento, sob pretexto de prerrogativa ou em época de modos diferentes dos designados por ele próprio, que é indispensável convocar com frequência o parlamento, os parlamentos, para satisfazer os agravos, assim como corrigir, afirmar e, olha que importante essa palavra, conservar as leis. Aí ele diz aqui, ó, no documento de 1689, identifica-se uma particularidade da Inglaterra diante dos demais estados europeus da Idade Moderna.
Essas particularidades eu acabei já adiantando e colocando para vocês, retorna na questão, importante. A peculiaridade inglesa e o regime político que predominavam na Europa continental estão indicados, respectivamente, neste caso, o que diferencia, né, de outros absolutismos do que se viu na Europa, no caso inglês, é a letra B, limitação do poder do soberano, portanto, do absolutismo. Então, só se viu na Inglaterra tamanha limitação. Limitação essa que ficava a cargo, e aí tem uma parte que ela está na questão, e ela é muito importante, que é a questão do indispensável, né? Olha que interessante, eu vou repetir essa parte para fundamentar a letra B em questão. Ele fala assim, olha, que é indispensável, olha aqui onde está o cursor, convocar com frequência os parlamentos para satisfazer os agravos, as questões, né, os problemas que surgiam, assim como corrigir autoritarismo. Olha que interessante, o rei, ele era autoridade, mas ele não podia executar, ele não podia se valer do cargo e cometer autoritarismo. Por quê? Porque ele seria corrigido pelo parlamento. Então, o parlamento, ora, corrige as ações reais, ora, afirma, quando o rei toma decisões comuns à sociedade, e o principal que ele coloca aqui, ó, e conservar as leis. Por que eu estou sendo repetitivo nesta palavra? Porque sabemos, e os textos falam isso, que na época do absolutismo, o poder do rei, ele era tão grande, ele era tão vasto, ele era tão representativo, que ficava a cargo do rei o poder de julgar a vida de uma pessoa. Ou seja, a vida das pessoas, né, ficavam literalmente na mão do soberano, podendo ele mandar matar ou não, ou inocentar determinados feitos dentro do seu reinado. Na Inglaterra, esse autoritarismo ele já não acontecia com tanta frequência, exatamente porque o parlamento privilegiava e evidenciava a conservação das leis, exatamente para que o seu soberano nunca cometesse autoritarismo de várias ordens. Então, por isso que o parlamento tinha e tem até hoje, né, porque a Inglaterra ainda é uma monarquia nos mesmos moldes do que era nesta época, ficou ao longo da história. Então, o parlamento ele é um grande fiscalizador da sociedade e do próprio monarca. Tudo bem? Espero que vocês tenham entendido, tenham acertado e até a nossa próxima correção.